Tá bom, depois vamos começar. Senhoras e senhores, bom dia. Dentro de alguns instantes daremos início à 7ª audiência pública do IPERON. Queremos dar as boas-vindas, agradecer a participação de todos que nos acompanham. Uma iniciativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, o IPERON, em cumprimento à agenda anual de eventos, com o intuito de informar, discutir, dirimir dúvidas e ouvir opiniões sobre os anseios do público diretamente interessado. A todos que queiram fazer perguntas, podem realizar pelo chat, que a nossa equipe vai anotar e encaminhar aos palestrantes. Ao final, teremos 15 minutos para as respectivas respostas. Obrigada a todos pela participação. Neste momento, a presidente do IPERON, a senhora Maria Regiane, fará uma sucinta apresentação sobre o relatório gerencial do IPERON referente ao ano de 2021. Bom dia, é um prazer estar aqui participando juntamente com vocês da 7ª audiência pública do IPERON, oportunidade em que trataremos de assuntos relevantes do nosso regime próprio. Nesta oportunidade, iniciaremos, como bem disse a nossa conselheira Rosimar, a quem eu agradeço e cumprimento aqui nesta oportunidade, um relatório sucinto, né, a respeito de como funciona, como está funcionando a governança do nosso Instituto de Previdência. Nós teremos, durante aqui no decorrer da nossa audiência pública, apresentações também acerca da nossa carteira de investimento. Trataremos de como, né, será aqui explanado como que o mercado financeiro tem se comportado nos últimos tempos e a repercussão do mercado, das oscilações, da política econômica do país nas carteiras de investimentos do IPERON. Também trataremos aqui do relatório atuarial do Estado de Rondônia, da política de investimento e de questões relevantes e como tudo isso repercute nas decisões do IPERON. Inicialmente, trouxemos aqui um quantitativo de beneficiários, e é importante aqui ressaltar para todas as senhoras e senhores que nos acompanham, que como é possível verificar aqui na nossa apresentação, neste slide, os dados aqui estão representados até junho de 2021, ou seja, do primeiro semestre. Por que isso? Porque nós estamos ainda fechando todas as informações relativas ao ano de 2021. Então, os quantitativos finais para serem apresentados e que constarão, né, no nosso portal da transparência, no nosso site, eles serão colocados, serão expressos brevemente para todos os senhores. Como é possível ver, até junho deste ano, nós tínhamos um quantitativo no fundo financeiro de 10.836 aposentados e pensionistas. No fundo capitalizado, até junho, um quantitativo de 202. Tá? Houve uma alteração aqui nestes números e, obviamente, um pequeno crescimento, mas que nós vamos descrever de uma forma mais elucidativa já nos próximos dias, quando nós fecharmos todas essas informações. Queria aproveitar este slide só para relembrar a todos os servidores, toda a sociedade, sobre a diferença entre o fundo financeiro e o fundo capitalizado, mas também deixar registrado aqui para quem ainda não tem esse conhecimento. Até o final de dezembro deste ano, as nossas massas elas estarão segregadas, né? Elas estão segregadas. Nós temos
um grupo de servidores que compõe o fundo financeiro, que são aqueles servidores que ingressaram até dezembro de 2009, e temos o fundo capitalizado, que são os servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2010. Também é importante ressaltar que numa medida de busca de equacionamento, né, do déficit, da deficiência financeira apresentada nos nossos fundos, precisamente no fundo financeiro, que é um fundo mais antigo e que apresentaria já a partir de 2022 uma deficiência financeira, todas as autoridades do Estado, assim como os conselhos, especialmente, né, o Conselho de Administração e o Conselho Superior Previdenciário, com as representações dos servidores públicos que os compõem, houve uma deliberação e que foi aprovada pela Casa Legislativa, um processo capitaneado pelo governo do Estado de Rondônia, de alteração deste modelo de segregação de massa. Então, a partir de janeiro de 2022, nós teremos apenas um único fundo, né, que será o Fundo Previdenciário Capitalizado. Com esta alteração que foi já implementada, que iniciará efetivamente a partir de janeiro, mas que já houve aprovação na Casa Legislativa, foi possível também a edição de uma lei que trata do aporte de recursos por todos os poderes e órgãos a partir de um estudo atuarial que foi feito e que demonstra qual o valores monetários que devem ser aportados anualmente por cada poder e órgão. Isso, de certo, né, trará para todos nós uma melhoria, né, um melhor suporte aí. Só mostrar aqui para os senhores uma tabelinha em que mostra, né, as alterações na concessão de aposentadorias e pensões no primeiro semestre. Como eu registrei anteriormente, brevemente na nossa transparência, no nosso portal da transparência, esses dados estarão atualizados. Bem, também fazemos a gestão jurídica, né? O IPERON, como uma autarquia previdenciária e que compõe a estrutura do Estado de Rondônia, a gestão jurídica é promovida e realizada pela Procuradoria-Geral do Estado. Isso em decorrência do dispositivo constitucional que determina que a Procuradoria-Geral do Estado é quem promove a consultoria, né, de toda a administração pública e também acompanha todo o processo, seja extrajudicial ou judicial no âmbito do Estado. E no primeiro semestre, os dados que nós temos são dados de entrada de 1.040 processos e de saída 1.110. Há uma diferença aí de entradas e saídas, e isso nós identificamos por conta de algum processo que eventualmente tenha ficado no estoque, até pelo quantitativo de processo, de um volume muito grande de trabalho que nós temos no âmbito da Procuradoria. Hoje nós temos apenas um procurador de Estado para atuar em todos os processos de aposentadoria, pensão, análise administrativa, né, tanto no que se refere aos processos de licitações públicas, por exemplo, como também os pedidos administrativos dos servidores, a exemplo desses casos, né? Bem, programas e projetos que nós implementamos e que executamos no curso do ano de 2021. Foram vários. Por exemplo, a campanha do Janeiro Branco, né? Um momento em que o IPERON, preocupado não só com os seus servidores, mas com todas, né, com toda a sociedade, até porque essa divulgação é feita
amplamente, tem feito um trabalho motivacional, auxiliando, né, nesse processo motivacional tão importante para todos nós, especialmente no momento em que nós enfrentamos uma pandemia. Então, um ano novo, novas realizações, com palestras motivacionais, com movimentos aí de busca, né, de falar, olha, servidor público do Estado, servidor do IPERON, sociedade, teremos aí um novo ano, vamos buscar novas realizações, vamos buscar projetos, vamos sonhar e vamos realizar nossos sonhos. Também, a exemplo do Janeiro Branco, tivemos campanhas no mês de setembro, que foi o Setembro Amarelo, tivemos campanhas em outubro, que foi o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, que foi o Novembro Azul, um mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e colo do útero também. Tivemos aí, na verdade, o mês de novembro foi um mês de conscientização, especialmente para os homens, né? Buscando aí para que os homens também, assim como as mulheres no mês de outubro, são conscientizadas e conclamadas a buscar a sua saúde. No mês de novembro também é um mês destinado aos homens para que eles também façam, né, a sua prevenção. Tivemos também alguns programas e projetos no ano de 2021, no que se refere ao projeto IPERON Conforta, né? A pandemia trouxe para todos nós um momento de reflexão. Muitos de nós nos despedimos de pessoas caras, familiares, e o IPERON teve esse cuidado, né, de fazer esta campanha IPERON Conforta. Fizemos um trabalho aí de suporte, de amparo para o enfrentamento das consequências do coronavírus. Trouxemos palestrantes, o nosso setor de gerência de perícias médicas, em que nós temos lá um trabalho realizado por médicos, assistentes sociais, a nossa psicóloga Nilza também promoveu todo este trabalho de conforto às famílias, aos servidores e à sociedade. Também houve um trabalho, especialmente neste momento em que o estresse, em que muitas outras adoecimentos psíquicos acabam ocorrendo por conta do momento de pandemia, mas também por conta do dia a dia, né? Nós vivemos um mundo muito corrido e há, muitas vezes, aí um processo de ansiedade, de estresse, síndrome do pânico. Todos esses temas foram tratados neste projeto IPERON Conforta. Também o acolhimento aos servidores no retorno ao trabalho presencial. Fomos todos os servidores, quando todos nós retornamos, no dia que retornamos presencialmente, aqueles que podiam retornar, foram recebidos, né, com uma belíssima mensagem, né, com sementes de girassol, para que plantássemos esses girassóis como um símbolo de renovação, de recomeço, né, de um novo amanhecer para todos nós. Também fizemos a integração de novos estagiários, que é um projeto contínuo. A cada novo estagiário, a cada grupo de estagiários que ingressam, eles são recebidos e são integrados. Temos também projetos como Tampinha de Amor, em que nós fazemos coletas de tampinhas que são destinadas à Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Esses recursos eles são destinados à assistência de pacientes com câncer, né, e que estão em tratamento no Hospital do Amor. Também temos trabalhos contínuos, né, como preparando para a aposentadoria, em que os servidores são
realmente preparados, pelo menos buscamos meios para que eles se sintam, né, preparados para um novo ciclo de vida, que é a aposentadoria. Também trabalhamos o humanizando a aposentadoria para aqueles servidores que já estão aposentados e que muitas vezes estão ali num momento de dificuldade em realizarem, em sentirem, se movimentar nesse novo processo, nesse novo ciclo da sua vida. Continuamos, como temos feito já há longos anos, o treinamento de servidores. Disponibilizamos o IPERON para o treinamento tanto dos servidores da casa, né, os servidores do IPERON, como também nos disponibilizamos para o treinamento a todos os servidores públicos do estado de Rondônia, para que todos possam se integrar e conhecer acerca da Previdência. Também temos projetos de sustentabilidade, a exemplo, né, da coleta de papel inutilizado, e esses papéis que são inutilizados são triturados e são encaminhados a ONGs, como a Cata Norte, né? Temos a doação de resíduos recicláveis, que também são destinados a empresas de coleta de resíduos sólidos. Redução de itens descartáveis com distribuição de canecas e garrafas. Buscamos evitar ao máximo o uso, né, de itens descartáveis no âmbito do IPERON. Temos projetos com vídeos informativos, a exemplo do Descomplica IPERON, em que nós temos vídeos curtos, mais educativos e bem objetivos sobre questões que interessam a todo o público de servidores públicos. Por exemplo, tratamos do censo previdenciário, explicamos como que o servidor acessa, né, o seu contra-cheque. E é interessante registrar que este projeto Descomplica IPERON, agora no ano de 2021, foi um projeto premiado pela Associação Nacional de Previdência dos Municípios e Estados. Foi um projeto premiado em âmbito nacional pela relevância deste tipo de informativo, né? Este ano, tivemos essa alegria, né, de recebermos essa premiação. Outros projetos com vídeos informativos foram o especial Mulheres, né, no mês rosa, né, em que foi falado a respeito de temas que interessam a mulher, que falam da saúde da mulher, tanto a saúde física quanto a saúde psíquica. Nos preocupamos também com a saúde bucal de todos os servidores, mostrando-lhes a importância desses cuidados para a saúde integral, a saúde orgânica integral. Outros vídeos informativos, e desta feita, o ciclo de palestras que sempre, antes da pandemia, era promovido presencialmente. Nós tivemos esse ciclo de palestras de forma virtual, a exemplo do ano passado, né, em que nós abordamos temas relativos à gestão do RPPS, falamos de cálculo de pensão por morte, falamos sobre a certificação profissional e sobre a importância do cadastro funcional previdenciário. Temos um novo projeto, que é o Entenda a Previdência, em que estamos aí divulgando com vídeos um pouco mais longos, né, mais elucidativos do que o Descomplica IPERON, até pela necessidade mesmo, e por conta do tema, né, dizendo a todos os servidores sobre temas relevantes. Nesta oportunidade, nós vimos a necessidade de levar, né, aos servidores
informações sobre o equilíbrio financeiro e atuarial, sobre os fundos previdenciários, que, como eu falei no início aqui da nossa apresentação, até dezembro nós temos 2 fundos, mas fazendo essa interconexão, né, entre os fundos que existem, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, que é um princípio que tem assento constitucional, a relevância do cuidado que nós precisamos, o quanto é relevante estarmos ali acompanhando essa gestão financeira dos nossos fundos, e agora, a partir de janeiro, do único fundo, mas sempre com um olhar de sustentabilidade do nosso sistema previdenciário. Bem, há um investimento muito grande e relevante no item educação previdenciária. Então, o IPERON investe muito nas capacitações, não só dos seus servidores, mas também leva muita informação, porque entende que todos os servidores do Estado e a sociedade rondoniense deve e merece ter amplo conhecimento do tema. A Previdência, ela por muito tempo foi relegada a segundo plano nos debates nacionais, mas hoje nós percebemos que há um olhar um pouco mais responsável para esta temática. E percebemos também, pelos últimos debates que temos acompanhado em casas importantes, como o Tribunal de Contas, como a Assembleia Legislativa, a preocupação da sociedade com este tema. Então, fizemos algumas capacitações dentro daquilo que era possível, já demonstramos aqui anteriormente o que foi possível fazer remotamente, né, por meio, em decorrência da impossibilidade de juntarmos as pessoas presencialmente, mas este ano já, com todas as cautelas, né, com todos os cuidados sanitários, nós fizemos 2 capacitações presenciais. Fizemos um curso preparatório para a certificação de gestores e conselheiros do regime próprio, e fizemos também, recentemente, uma capacitação em direito previdenciário do servidor público, que abordamos desde noções básicas, tratando de princípios basilares da administração pública, do direito previdenciário, até mesmo os detalhes sobre a nossa nova lei previdenciária. Outras capacitações que também foram realizadas, e aí uma capacitação presencial em que os nossos servidores participaram dessa capacitação, tendo em vista que nós estamos trabalhando com modelagem e gestão de processos, estamos encerrando até o final deste ano a manualização e o mapeamento de todas as áreas do IPERON. Então, nossos servidores foram capacitados para esta tarefa, né, de modelagem, gestão de processos e elaboração de indicadores de desempenho organizacional. Tudo isso para que nós possamos melhorar a governança no âmbito do nosso regime próprio. Também tivemos capacitações online no que se refere ao planejamento estratégico. Nós estamos fechando o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Também identidade institucional e mapa estratégico, plano de ações estratégicas, mais um plano de comunicação e a gestão de risco. Todo esse trabalho que está sendo realizado, nós estaremos encerrando, a previsão de encerramento é até o final deste ano. Então, logo este trabalho de planejamento estratégico e gestão de risco esteja finalizado e aprovado pelo Conselho de Administração, a nossa pretensão é dar ampla divulgação. Pretendemos, obviamente, que
que eles estarão no portal da transparência, mas pretendemos também fazer uma outra audiência para apresentar isso para toda a sociedade de Rondônia. O IPERON ele é certificado no Progestão. Progestão é um programa de modernização dos regimes próprios. O IPERON foi o IPERON e o Estado de Rondônia foram um dos primeiros a aderirem a este programa, que é um programa que traz diretrizes muito seguras de melhoria na governança, controle interno, educação previdenciária, e o IPERON aderiu e já conseguiu uma certificação neste programa de modernização. No que se refere à elaboração do planejamento estratégico e gestão de riscos, que foi mencionado agora há pouco, só a título de satisfação mesmo a todos os senhores, dizer que nós estamos aí avançando nas etapas da realização desse trabalho. Várias etapas já foram finalizadas e até o final deste ano nós estaremos entregando este trabalho para que todos os senhores tenham amplo conhecimento. Então, gostaria de agradecer por acompanhar esta apresentação, mas que continuem conosco, posto que há muitas informações ainda aí muito importantes que serão trazidas ao longo desta audiência pública. Muito obrigada. Obrigada, Rosimar. Obrigada, doutora Rejane. Eu quero também agradecer a ilustre participação das servidoras e servidores que nos acompanham. E, então, em nome da Rocilena Marcolino e do Djalma Limoeiro, eu quero agradecer a participação de todos os servidores. Também quero destacar a participação dos conselheiros do IPERON. Temos o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal, estão participando a conselheira Helga Terceiro, conselheiro Raimundo Façanha, Adriel Reis e Marcelo. Obrigada a todos pela participação. Neste momento, vamos ouvir o senhor Tiago Fernandes, atuário, consultor previdenciário, especialista em mercado financeiro e investimento. Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Fernandes, eu sou atuário, sócio-diretor da RTM Consultores Associados. Somos uma empresa de consultoria previdenciária e estamos assessorando o IPERON na elaboração de estudos atuariais para verificar a capacidade do regime próprio em garantir o pagamento de todos os benefícios previdenciários. Nesta ocasião, iremos explicar para vocês todos os estudos que foram desenvolvidos no exercício de 2021, que fundamentaram as diversas alterações que ocorreram na Previdência, principalmente culminando na reforma da Previdência e na reestruturação do plano de custeio do IPERON, sempre visando garantir o pagamento de todos os benefícios previdenciários. É fundamental a gente ressaltar a base legislativa do regime próprio. Como está disposto lá no artigo 40 da Constituição Federal, o regime próprio ele precisa ser organizado em critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, o regime próprio de previdência social, o qual o IPERON administra o plano de benefícios do estado de Rondônia, ele precisa ter receita suficiente no longo prazo para garantir o pagamento de todos os benefícios no longo prazo. Daí a suma importância da elaboração dos estudos atuariais. Uma avaliação atuarial é um estudo técnico onde a gente projeta todos os benefícios que serão pagos pelo IPERON, e isso não só em determinado exercício, mas no longo prazo, durante toda a sobrevivência dos participantes, sejam eles aqueles que já estão em fase de recebimento, os atuais aposentados pensionistas, sejam aqueles que ainda estão em fase de contribuição e terão no futuro direito a receber um benefício previdenciário. Então, a gente projeta todo o fluxo de despesa futura do IPERON e, a partir disso, a gente determina um plano de custeio necessário para garantir a capitalização dessa previdência, onde ele vai utilizar os recursos que foram acumulados das contribuições
para a garantia de pagamento dos benefícios futuros. Esse estudo atuarial, ele precisa ser realizado no mínimo anualmente, onde ele vai apurar a situação da Previdência, se esta Previdência possui a capacidade de pagamento de todos os benefícios previdenciários. Um importante cálculo que a gente apura é o que a gente chama de provisão matemática previdenciária. A provisão matemática previdenciária, ela representa o montante de recursos que o regime próprio de previdência social precisa ter em determinado momento para, somado às contribuições futuras que ainda serão vertidas pelos participantes, será suficiente para garantir o pagamento de todos os benefícios previdenciários. Essa é a principal informação da avaliação atuarial. E a partir do momento que a gente apura essa provisão matemática previdenciária, a gente vai diagnosticar o resultado previdenciário do sistema. Ou seja, se o sistema previdenciário possuir um patrimônio equivalente a essa provisão matemática, que é aquilo que está disposto lá na Constituição Federal, este plano está em equilíbrio. Significa que ele tem um patrimônio suficiente para garantir a cobertura de todos os benefícios. Agora, se este patrimônio for inferior a esta provisão matemática, a gente diz que esse sistema de previdência ele está deficitário, ele possui um déficit técnico atuarial. Significa que atualmente ele não possui recurso suficiente para garantir o pagamento de todos os benefícios. E, obviamente, para que se traga o equilíbrio da Previdência, é fundamental que se equacione esse déficit atuarial. E até então existia no governo estadual de Rondônia um plano já constituído para equacionar um déficit atuarial então existente no IPERON. O IPERON já foi diagnosticado em exercícios anteriores que ele não possuía um patrimônio capaz de garantir o pagamento de todos os benefícios. E para isso, o governo estadual instituiu uma segregação de massa, onde foram criados dois planos, um fundo capitalizado, constituído por servidores admitidos a partir de determinada data, e um fundo financeiro constituído para custear o pagamento dos benefícios que foram admitidos, foram concedidos aos participantes admitidos até determinada data. Esse sistema garantia o equilíbrio da Previdência. Ele equacionava o déficit atuarial e garantia a possibilidade de todos os participantes em receber o seu benefício. O grande problema é que esta forma de equacionamento do déficit atuarial ela vai trazer no curto e médio prazo um aumento das despesas previdenciárias do governo, a ponto de inviabilizar, podendo inviabilizar no curto e médio prazo, o governo estadual, tanto do ponto de vista financeiro, principalmente do ponto de vista orçamentário e fiscal. Então foi necessário a gente elaborar outros estudos para que se busque uma forma mais racional, mais econômica de garantir o equacionamento do déficit atuarial para que o IPERON tenha recurso suficiente para pagar todos os benefícios previdenciários, mas que traga também uma forma mais racional de utilização dos escassos recursos públicos. E principal medida adotada para isso, inicialmente, foi a reforma da Previdência. Assim como aconteceu na União, assim como aconteceu em diversos outros entes federativos, foi necessário a instituição de uma reforma previdenciária para trazer um equilíbrio entre o período que o servidor passa contribuindo e o período que o servidor passa recebendo o seu benefício. Como é de conhecimento amplo, a população a nível mundial vem vivendo cada vez mais. Os níveis de sobrevivência, a expectativa de vida vem aumentando cada vez mais e de tempos em tempos se faz necessário sim a reforma da Previdência, para trazer esse equilíbrio entre período de contribuição e período de recebimento de benefício. E com isso, obviamente, ajudar na manutenção da Previdência, em trazer um custo previdenciário mais racional, mais possível de ser vertido às contribuições, tanto dos participantes quanto do governo estadual e de qualquer outro ente federativo. Então, neste íntere, visando equacionar um pouco essa despesa previdenciária que teria um aumento muito grande nos próximos anos, inviabilizando a manutenção deste sistema de amortização de déficit atuarial, o governo estadual, através dos estudos atuariais que foram desenvolvidos, elaborou a reforma previdenciária, fazendo com que
houvesse um plano previdenciário, né, o plano capitalizado muito superavitário, e um outro plano financeiro com despesas cada vez mais crescentes. Então, para isso, a gente teve como possibilidade a extinção da segregação de massa. E essa extinção da segregação de massa nada mais é do que uma outra forma de se equacionar o déficit atuarial. Então, mesmo com a reforma da Previdência, o IPERON ele ainda permaneceu com um déficit atuarial significativo, né? Significa que os recursos atualmente não têm suficiência para a garantia de pagamento de todos os benefícios futuros. Isso pensando no longo prazo, 40, 50, 60 anos ou até mais. Então a gente elaborou um plano para revisar a segregação de massa, já que este mecanismo já não era a forma que iria trazer a melhor forma de se equacionar esse déficit atuarial dentro do princípio da economicidade, do melhor aproveitamento dos recursos públicos, e os estudos atuariais indicaram que a extinção da segregação de massa e a adoção de um outro plano de equacionamento do déficit atuarial traria a melhor forma de se utilizar esses recursos públicos. Então, a partir disso, a gente elaborou um estudo para instituir um plano de amortização do déficit atuarial através de aporte suplementar. Este plano parte da extinção da segregação de massa. Na verdade, iríamos unificar os planos. Atualmente, o IPERON, com essa extinção, passa a ser constituído apenas por um fundo em capitalização. Esse fundo de capitalização ele encontra-se deficitário e, para isso, foi instituído um plano de aporte suplementar, onde o governo estadual, por um período pré-determinado de 35 anos, irá verter aporte suplementar à Previdência, além das suas contribuições normais e além das contribuições repassadas pelos segurados, para amortizar esse déficit. Então, esse plano de aporte se inicia com um aporte equivalente a 35% da remuneração de contribuição dos servidores ativos, e a cada ano esse aporte vai tendo uma pequena variação até o 35º ano, onde se espera que o déficit atuarial esteja plenamente equacionado. Então, esses foram os estudos, essas foram as ferramentas utilizadas para que a gente possa propiciar o melhor equilíbrio da Previdência e a melhor garantia a todos os segurados que eles terão os benefícios honrados na data esperada. O IPERON terá capacidade de pagamento de todos os benefícios previdenciários. Então, resumindo todos os estudos, anteriormente à reforma da Previdência, havia um plano de segregação de massa para equacionamento do déficit atuarial. Com a reforma da Previdência, esta segregação de massa já não se mostrou como a melhor ferramenta para amortizar esse déficit, e a partir disso foi instituído um plano de aporte suplementar. Válido ressaltar que todos esses estudos seguiram estritamente as normas estabelecidas pela Secretaria de Previdência, principalmente através da Portaria 464 de 2018, e assim como o que foi instituído na Constituição Federal, nas leis federais que regulamentam a Previdência, tudo dentro do princípio legal e das boas práticas atuariais. De toda esta reforma, a gente visualiza uma capacidade melhor do ente federativo em honrar os seus compromissos, em honrar suas contribuições, e a partir disso os segurados receberem os seus benefícios da forma esperada. Ok? Obrigado a todos. Era isso que a gente tinha para comentar acerca desses estudos atuariais. Agradecemos ao senhor Tiago pela brilhante apresentação, cujo tema é de suma importância para todos nós, servidores públicos e beneficiários do IPERON. Eu quero agradecer a participação do conselheiro do CAD, Almir Santana, e também do nosso representante no Conselho Superior Previdenciário, o conselheiro Raiklin. Lembrando que a live a audiência vai ficar salva no canal do IPERON no YouTube. E mais, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já pode postar agora no chat, que a gente vai anotando e, se possível, responde aqui mesmo. Obrigado. Neste momento, vamos para a apresentação do senhor Álvaro Luiz, mestre em Economia e Finanças, especialista em mercado financeiro e consultor do Comitê de Investimentos. Olá a todos. Vou fazer uma apresentação breve aqui sobre
o cenário econômico de 2021, 2022, o que aconteceu com as carteiras de investimentos e quais são as mudanças que nós estamos propondo, né, em termos de estrutura das carteiras para o Hyperon. Bom, 2021 foi um ano marcado por reversão de expectativas. Nós começamos o ano com uma expectativa de inflação em torno de 5, 4,5%, máximo 5%, um pouquinho acima da meta planejada, né, pelo Banco Central, que é de 3,75%, e terminamos o ano com a expectativa de inflação em torno de 10%. Né? Então, essa reversão das expectativas acabou também mudando a estratégia de política monetária do Banco Central, que iniciou o ano com uma Selic de 2%, né? E a gente deve terminar esse ano com uma Selic em torno de 9,5% e levá-la próximo de 12% no início do ano que vem. Então, esse aumento do juro, né, esse aumento da expectativa de taxa de juros acabou impactando o segmento de renda fixa, especialmente as famílias dos fundos da classe IMA, né, os índices de mercado Ambima, IMA-B, IRFM, IMA Geral, os quais os regimes próprios de previdência, por força de resolução, precisam estar, né, majoritariamente aplicados no segmento de renda fixa. O que aconteceu na prática é que o aumento da expectativa do juro futuro trouxe o preço unitário dos títulos, né, para baixo. Né? Quando a gente tem um aumento da expectativa de juro futuro, o preço unitário dos títulos ele cai. E como os fundos, né, das famílias IMA precisam ser marcados a mercado diariamente, né, eles têm que ser contabilizados pelo preço unitário do título dentro das carteiras, o que a gente viu foi bastante, ou uma série, né, de variações negativas nas cotas mensalmente dos fundos da família IMA, que basicamente foi motivada por essa reversão na expectativa da taxa de juros. Isso no segmento de renda fixa. Já no segmento de renda variável, nós tivemos também uma reversão em termos da expectativa de crescimento. Tá? É importante lembrar que no ano de 2020 a economia brasileira, o PIB, caiu 4,2%, e nós tínhamos uma expectativa de que cresceríamos em torno de 6, 6,5% ao longo desse ano. Com o passar dos meses, essa expectativa de crescimento foi revertida, né? Hoje a gente trabalha com uma expectativa de 4,7% contra uma queda de 4,2% no ano anterior, né? O que dá aí mais ou menos, né, alguma coisa em torno de 0,6, 0,7% de crescimento acumulado em 2 anos. Ou seja, a economia brasileira está praticamente estagnada. E o mais importante, para 2022, nós também temos uma reversão na expectativa de crescimento, né? A expectativa era de alguma coisa em torno de 3,5%. Hoje, a média do mercado espera um crescimento em torno de 0% e 0,5%. Então, a economia brasileira vai continuar mais um ano praticamente estagnada. E por que isso importa para o segmento de renda variável? O crescimento da economia ele influencia bastante os lucros das empresas. Né? E os lucros das empresas acabam determinando o preço das ações dela. Por isso é que a gente viu na Bolsa de Valores seguidas correções, né, das expectativas de lucro das empresas sobre os preços das ações, né, correções negativas, e é uma correção como um todo no índice Ibovespa. Também ajudou um pouco as nossas, digamos, confusões do lado fiscal. Né? As discussões sobre se você manteria o teto, não manteria o teto, o que ficaria fora do teto de gastos, o que deveria ser incluído no teto de gastos, elas acabaram por elevar o risco, sobretudo percebido pelos investidores estrangeiros, que retiraram recursos também da Bolsa de Valores no Brasil. E aqui é bem fácil de entender. À medida que o governo brasileiro não oferece previsibilidade em termos de como que ele vai lidar com o gasto público nos próximos anos, o que se conclui é que a dívida pública vai subir. E se a dívida pública vai subir, né, a gente acaba tendo um risco país maior, né, um risco de eventualmente você não conseguir pagar essa dívida, e quando sobe o risco, né, os investidores estrangeiros precisam retirar o dinheiro do país, né, por força de compliance, de regulamento, de políticas de investimentos
dos seus fundos. E aqui vale ressaltar que não são somente investidores especulativos de corretoras ou fundos de curto prazo, e também fundos de pensão, os equivalentes aos regimes próprios. Investidores de longo prazo também não podem ficar investidos em países que têm um nível de risco acima daquilo que é aceitável dentro das suas políticas de investimentos. Então, esse aumento do risco também contribuiu para uma queda no segmento de renda variável. Então, como a gente teve, né, um ano bastante difícil na renda fixa, um ano bastante difícil na renda variável, isso acabou impactando a carteira dos regimes próprios de previdência. No caso, não foi diferente com o Iperon. O fechamento do mês de outubro, né, no momento que esse vídeo está sendo gravado, ele é de uma queda de 3,86%, contra uma meta acumulada no ano de 13,35%. Para o mês de novembro, né, a gente já tem alguns resultados preliminares, não temos o resultado fechado, mas é bastante provável que a carteira tenha fechado um mês positivo, olhando para o desempenho dos ímãs e a queda pequena da Bolsa neste mês. Então, essa queda de 3,86 ela deve se reverter, ficando mais próximo aí a carteira no fechamento do ano, de alguma coisa entre 0 e menos 1,5%, o que está dentro do universo dos regimes próprios que nós acompanhamos, que são clientes, e os que também não são clientes, né, aqui da SMI Consultoria. Para o ano de 2022, nós estamos com um cenário que talvez a principal tônica seja volatilidade. Nós temos um ano eleitoral, eleições no Brasil costumam trazer bastante volatilidade para os mercados. Então, as nossas sugestões de mudança na carteira recomendada para os RPPS, sempre levando em consideração o risco e o retorno, né, das diferentes alternativas de investimentos, elas são no sentido de reduzir volatilidade, sendo aumentando a participação em títulos públicos federais que no momento estão pagando taxas de juros acima da meta atuarial, seja aumentando a exposição ao segmento de renda fixa, né, através de fundos CDI. Um fator positivo que nós devemos ter em relação aos ímãs em 2022 é que há um consenso de mercado que a inflação em 2022 ela será menor, mais ou menos a metade do que ela foi em 2021. A gente deve ter uma inflação em torno de 5, 5,5%, seja porque a taxa de juros, a política monetária do Banco Central já está começando a fazer efeito, seja porque a gente tem uma desaceleração bastante forte do crescimento da economia brasileira. Os dois combinados, né, acabam por reduzir a inflação. E ao reduzir a inflação, a gente tem uma redução da expectativa de juro futuro e, portanto, uma melhora nos segmentos dos ímãs, especialmente os de prazo mais longo. IMA B5+, por exemplo, né, é um que deve ser bastante beneficiado por esse movimento. A gente não acredita que a meta atuarial virá, né, do segmento dos ímãs, basicamente por causa da volatilidade do ano. A gente entende que as contribuições positivas para o alcance da meta virão do segmento de títulos públicos federais e também do segmento renda fixa CDI. E é bem fácil entender. Os títulos estão pagando taxas de juros acima da meta atuarial mais a inflação, e se a gente tem uma expectativa de taxa Selic em torno de 12% no ano que vem, o que deve dar um CDI em torno de 12%, nós temos uma meta atuarial em torno de 5, 5,5%, né? É mais uma taxa de juros aí um pouquinho, marginalmente abaixo de 5%. Então a gente deve ter uma meta atuarial um pouquinho superior a 10% contra um CDI que deve estar em torno de 12%, então acho que é daí que vem as contribuições positivas para o alcance da meta, ou pelo menos para um desempenho melhor da carteira que nós tivemos em 2021, né, e teremos em 2022. Mas é importante que se tenha em mente que ele vai ser um ano de bastante volatilidade. Todos os indícios até o momento são de que a gente vai ter uma eleição bastante polarizada e a polarização gera bastante volatilidade nos mercados. Para terminar, nós tivemos a publicação da nova resolução do Conselho Monetário Nacional. Em 25 de novembro deste ano, né, o Conselho Monetário Nacional, depois de 10 anos, alterou a resolução
E nós estamos também adaptando a estrutura da carteira recomendada, aos novos limites, às novas possibilidades de investimentos, né, que foram apresentadas por essa nova resolução. Então, a gente espera que o ano de 2022 seja um ano melhor do ponto de vista de resultado, mas a gente tem muito claro que lidaremos, né, com bastante volatilidade, sempre lembrando, né, que regimes próprios de previdência são investidores de médio e longo prazo, né, o compromisso com o passivo, o compromisso com o servidor é sempre no médio e longo prazo. Então, a gente sempre pondera as nossas carteiras recomendadas, né, olhando para o risco e retorno, tentando manter num horizonte de 5, de 6, de 7 anos, né, essa carteira alinhada com a meta atuarial, sempre correndo o menor risco possível. Vou fazer uma breve explicação sobre o funcionamento dos estudos de ALM aplicados aos regimes próprios de previdência social. Os regimes próprios, eles têm como objetivo principal, né, a administração dos benefícios, né, dos seus segurados, dos servidores públicos, titulares de cargo efetivo, né, que estejam vinculados ao regime próprio. E parte da administração desses benefícios, né, envolve a gestão dos recursos e envolve depois a concessão desses benefícios. Anualmente é feito um estudo atuarial e onde esse estudo ele mostra, né, qual é o tamanho do passivo ou do compromisso que o regime próprio tem em termos de benefícios que já foram concedidos e em termos de benefícios que ainda serão concedidos, né, dentro da massa de servidores. Portanto, o passivo do RPPS é composto pelos benefícios que ele já está pagando, né, e os que ele ainda precisa conceder, em termos de aposentadorias e pensões. O ALM, ele é um estudo onde, através de técnicas estatísticas e estimativas, né, de rentabilidade, é desenhada a melhor carteira de ativos para fazer frente a estes benefícios. Ou seja, a gente constrói uma estimativa de desempenho da carteira de ativos no médio e longo prazo, ao passo que a rentabilidade dessa carteira esteja alinhada com o compromisso do passivo, o compromisso dos benefícios que precisam ser pagos pelo RPPS. Dentro do segmento de renda fixa, dentro do segmento de renda variável, dentro das diversas classes de ativos, são construídas, né, estimativas de rentabilidade médio e longo prazo para 5, para 10 anos, de forma que a alocação nesses ativos case, né, com o compromisso do passivo do RPPS. Além disso, também é construída uma estimativa de prazo, por exemplo, em termos de títulos públicos federais. E aí o estudo do ALM ele vai dizer quais são os títulos públicos federais e com qual vencimento o RPPS deve comprar, para que naquele vencimento o título ele seja pago de volta, né, ao RPPS e o RPPS possa fazer frente aos compromissos com o passivo, né, com aquele título e com toda a rentabilidade acumulada no período. Então, em resumo, o ALM, né, o gerenciamento dos ativos e passivos, ele é um estudo que visa casar a alocação de ativos, né, a escolha dos ativos com o compromisso do passivo dos RPPS. Ele é uma ferramenta que é amplamente utilizada nas entidades de previdência complementar, nas seguradoras, nas tesourarias de bancos, em todas as instituições que precisam fazer esse casamento entre passivos e ativos, né, com prazo médio e longo prazo, né, com vencimentos ao longo do tempo. Um ponto importante é que, assim como o estudo atuarial precisa ser refeito todos os anos, porque não existem grandes mudanças na estrutura do passivo, mas você tem algumas pequenas mudanças, né, em termos de, por exemplo, servidores que estão elegíveis para aposentadoria, mas que optaram por permanecer trabalhando. Então, eles já entram nos benefícios a conceder, embora você ainda não tenha concedido estas aposentadorias. Então, o estudo atuarial ele vai mostrar, né, todos os anos como é que é a evolução desse passivo. E aí é importante que se atualize o ALM também todos os anos, para, como a gente está falando de estatística, de probabilidade, de projeções, para que você possa fazer, se necessário, né,
algumas correções de rota, algumas correções dentro das classes dos ativos, de forma que ela fique alinhada com o passivo que precisa ser pago pelo RPPS. 7ª audiência pública do IPERON. Eu quero também agradecer a quem está nos acompanhando, a Anelice Reis, da Regional de Rolim de Moura. Em nome da Anelice, quero agradecer a participação de todos os servidores e servidoras que nos acompanham do interior do Estado. Agora, passaremos a palavra à doutora Rejane, presidente do IPERON, que irá iniciar os debates. Lembrando que você pode postar a sua pergunta, suas dúvidas no chat do YouTube, que a nossa equipe vai anotar. Faremos o possível para respondê-las hoje ainda. Doutora Rejane. Mais uma vez, bom dia. Cumprimentar todos aí que ingressaram na nossa transmissão. O tema da nossa audiência pública foi escolhido como Novos Tempos. Novos tempos em virtude da nossa crença que o nosso regime próprio realmente está num processo de fortalecimento, de crescimento, e que estamos em um novo momento. São novos tempos, temos aí um processo de alteração legislativa que teve como escopo o fortalecimento, né, do nosso regime, o fortalecimento da gestão do IPERON, não só com as alterações de regras de benefícios, mas também alterações na estrutura organizacional, né, do nosso IPERON, da nossa autarquia previdenciária. Permitindo, né, um passo inicial para que nós possamos ir crescendo através de uma gestão mais segura, com estrutura organizacional, de modo que seja possível, né, atender todas as demandas dos servidores públicos do Estado. As apresentações que foram aqui trazidas aos senhores, né, às senhoras, elas mostram a preocupação e o cuidado que todos nós estamos tendo com as carteiras, né, de investimento, com a nossa carteira de investimento, com o acompanhamento, né, atuarial, o crescimento da nossa massa e a busca, né, o Álvaro falou aí na apresentação dele sobre esse cuidado que nós temos que ter, né, com o passivo e o que nós temos de reserva, como que nós vamos trabalhar ao longo dos anos com o que nós temos de recursos e o que os atuários nos dizem através dos estudos, o que o IPERON vai precisar de reservas para cobrir todas as aposentadorias e pensões. Eu vi no chat uma ponderação, aí me perdoe, deixa eu ver aqui se eu localizo o nome do nosso servidor. Me perdoe, agora eu não consigo localizar aqui, mas ele faz um questionamento exatamente mais ou menos assim, que eu imagino que seja um questionamento. Eu peço licença para fazer esse comentário aqui, eu sei que não está aberto ainda para perguntas, mas eu gostaria de ressaltar esse questionamento feito, porque ele está muito relacionado a essa temática central, que são novos tempos, né? E aí ele pergunta, ora, essas alterações que foram feitas, toda essa movimentação que ocorreu no âmbito do Estado de Rondônia, vai resolver todo o problema, né, do IPERON? Ele faz esse questionamento que é uma indagação e é uma preocupação de todos nós que somos servidores públicos. E é importante dizer que o problema atuarial, o problema financeiro enfrentado pelo IPERON, pelo Estado de Rondônia, não é algo que ocorre somente aqui no nosso ente federativo.
é uma discussão e é uma preocupação de todos os entes federativos. Estados, municípios enfrentam dificuldades semelhantes. Nós só mudamos de endereço, né? Como é corriqueiro falarmos quando falamos de alguns problemas enfrentados. A diferença está que Rondônia, assim como alguns outros entes, claro, estão tendo essa preocupação, né, de equacionar esse problema e de equacionar esse déficit atuarial, essa deficiência financeira. E há uma seriedade muito grande por parte da nossa gestão em buscar essa sustentabilidade, em trabalhar de uma forma equilibrada e buscando conversar com os servidores públicos e a sociedade. Então, para todos nós, essa audiência pública é muito valiosa, é muito importante. Então, são novos tempos, porque a comunicação ela precisa ser acertada, ela precisa ser clara, e ouvir os senhores, e saber que os senhores nos acompanham e que estão aí buscando conhecer, buscando entender como funciona o IPERON e quais as soluções que o ente federativo está buscando para equacionar, para buscar a sustentabilidade do nosso regime próprio. Isso é muito valioso, isso é muito importante. E é um dever, acima de tudo, é um dever que todos nós temos com o nosso futuro, como servidores, mas também com o Estado de Rondônia, que a busca deste equilíbrio, dessa sustentabilidade, ela ressoa, ela repercute na sustentabilidade fiscal do Estado de Rondônia. Então, gostaria de fazer essas considerações para os senhores, para as senhoras, inclusive aqui, aproveitando esta oportunidade, novos tempos, dizer que, inclusive, estão abertas aí até amanhã inscrições para que os servidores públicos sejam candidatos a vagas no Conselho Fiscal do IPERON. O IPERON tem divulgado isso nas suas redes sociais, encaminhou expedientes a todos os órgãos, a todos os poderes e órgãos, e é importante que os servidores tenham conhecimento disso. Então, eu queria convidar todos a participarem das nossas redes do YouTube, a nossa página no YouTube, no Facebook, nos acompanhar, porque aí vocês têm condições de ter pleno conhecimento de todas as nossas ações. Então, por enquanto, conselheira Rosimar, é isso, agradeço. Eu que agradeço, doutora Regiane. Quero também destacar aqui a presença na nossa audiência, neste momento, do Ronei Silva, o Tiago Costa Fernandes, o Álvaro Desidério, o Ricardo Juvenardi e a doutora Universa Lagos. Também quero agradecer a presença online do conselheiro Lucas Muniz, suplente do nosso conselheiro Francisco Borges. Muito obrigada pela participação. Nós temos mais uma pergunta da mesma pessoa, do Luiz Nunes, servidor Luiz Nunes da Silva Neto. Além desse questionamento sobre, né, se o IPERON vai conseguir pagar as aposentadorias nos próximos 30 anos, né, ele também questiona qual a explicação, que eu abro aspas, né, para as palavras dele, dessa aparente massa falida do IPERON atual. Seria má gestão por indicação política dos governantes. Creio que seria interessante falarmos um pouco sobre se há falência e como é que é a indicação para o IPERON. Passo a pergunta para a doutora Regiane ou quem gostaria de responder, por favor. Conselheira, eu posso auxiliar, se for necessário, mas eu tenho a impressão que talvez o nosso atuário, né, os nossos consultores também de investimento podem nos amparar aí nessa elucidação. Sim. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Doutora Regiane, bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. É uma satisfação poder participar dessa audiência pública.
eu espero poder contribuir tentando ajudar a esclarecer a pergunta do nosso participante, mas eu só queria completar uma informação que a doutora Regiane trouxe e plenamente esclarecida, aquela questão do que nos garante a sustentabilidade para o futuro, é que essa é uma pergunta que não se faz só no IPERON, essa é uma pergunta que não se faz só no Brasil, essa é uma pergunta que se faz no mundo. A longevidade das pessoas trouxeram desafios extremamente importantes para a Previdência. Outra questão que não tem tanto a ver com pagamento de benefício, mas os custos da medicina pelo mundo, além de estarem aumentando, estão levando o ser a ter uma vida mais longeva e, consequentemente, ele precisa que a sustentação previdenciária a qual ele está vinculado pague benefícios, né, por mais tempo. Então, esse é um desafio e, constantemente, periodicamente, eu acho que nós vamos ter essas mudanças, conforme o Tiago colocou, uma mudança num determinado momento, se fez uma segregação de massa, que era o que se podia fazer, depois se evolui, se parte para uma outra alteração, que é mais uma evolução na reforma da Previdência, e assim, acho que de tempo em tempo, né, tenho certeza que o Tiago concorda, nós vamos ter que descobrir mecanismos para poder ir fazendo frente a isso, que é uma demanda crescente da sociedade, e que a gente não tenha dúvida, né, o ser humano vai viver muito mais tempo, talvez vai ter que ter uma outra equação, né, começar a contribuir mais cedo, contribuir mais, e talvez parar, dado que ele vai ser mais longevo, talvez ele contribua com uma vida laboral mais longa. Então, isso seria ali naquela primeira parte. Na segunda parte, a gente, se eu estou entendendo, né, uma contribuição que eu quero dar ao segundo questionamento, é que, invariavelmente, não houve um momento zero onde se passou e se criou um fundo de previdência, e aí eu tinha lá 50 servidores, 1.000 servidores ou 5.000 servidores, e a partir daquele momento não tinha passivo para trás, todos começaram no mesmo dia, e a partir dali todo mundo recolheu, e aí a vida seguiu. Então, a Previdência ela não tem esse momento estanque, ela vinha sempre com as contribuições para o regime geral, ou mesmo para a sua previdência própria em estados e municípios, e nem sempre houve contribuições nos valores que deveriam. E isso é na própria constituição desses regimes, da própria maneira como a coisa ocorria num passado até, de certa forma, já um pouco distante. Então, quando a gente olha e diz, pô, mas tem um rombo, se é essa a pergunta que o nosso participante busca esclarecer, existe N motivos que levaram a um determinado momento, ou seja, no presente, a não ter o recurso suficiente. Então, são várias questões, mas eu diria que o grande processo, o grande problema aí foi que nunca houve um recolhimento compatível, e não é por uma questão de responsabilidade ou de falta de vontade política ou de N coisas. A gente tem que entender como a coisa funcionava ou como eram os critérios, ou como era o que tinha sido estabelecido. Então, assim, acho que, pelo menos para dar um pontapé inicial, espero poder ter tido contribuído aí. Obrigada, Ricardo. Eu gostaria também de saber o posicionamento do Tiago Costa, que é atuário, qual a sua visão sobre essa questão, a dificuldade no entendimento sobre o que gerou esse passivo, como o Ricardo disse, N fatores, né? Eu gostaria de ouvir o Tiago um pouco sobre isso. Tiago, nos ouve? Acredito que o Tiago deve estar tendo algum problema de comunicação, mas seguimos aqui com a nossa audiência. Conselheira, Sim, pois não. Peço licença. Imagino que realmente talvez o nosso atuário tenha tido algum problema aí são as dificuldades, às vezes, desse trabalho remoto, mas esses pontos que Ricardo Giovenardi registrou aí para todos nós realmente são valiosíssimos.
E é um histórico, né, Ricardo? É um histórico que a Previdência tem aí, se nós poderíamos fazer aqui uma live só sobre esse histórico. E esse apontamento acerca da longevidade de todos nós, né, dos servidores, de toda a massa, toda a população mundial, não é só brasileira, ela é um ponto muito destacado, né, nos estudos que os atuários fazem, né, e todos os especialistas em previdência, eles voltam esse olhar para a questão da longevidade. E é por conta de todas essas nuances, essas diferenças, que alguns modelos foram sendo criados. E um deles é o da Previdência Complementar. Né? A Previdência Complementar ela veio exatamente para limitar, né, os proventos dos servidores públicos, no nosso caso, no teto do regime geral, a partir, né, da data em que os entes federativos tenham ou criado a sua instituição de previdência complementar, mas aí é importante dizer o plano de previdência complementar, exatamente para que o servidor faça essa opção de complementar os seus proventos, a sua futura aposentadoria, ou eventualmente uma pensão, né, por morte destinada aos seus beneficiários, no teto do regime geral, e como uma medida aí para aliviar, né, a conta do regime próprio, sem deixar de ter esse olhar respeitoso para com o servidor que busca a sua previdência, a sustentação do seu futuro. Então, assim, foi uma medida também de equacionamento que ela, até recentemente, era uma possibilidade para o ente federativo, mas que, recentemente, com a nova estrutura constitucional, passou a ser uma obrigatoriedade. Tenho a impressão que o nosso atuário já está aí disponível. Tá certo, doutora. Bom, eu creio que o Tiago conseguiu conectar agora. Se conseguiu, quiser falar alguma coisa sobre o assunto que estávamos tratando, referente ao passivo, o que seria, né, a diferença entre uma massa falida e o passivo atuarial, um déficit atuarial. Se o Tiago estiver conectado, puder falar, se não, passamos a palavra. Posteriormente, já podemos passar a palavra ao Álvaro Desidério. O Tiago se desconectou novamente. Vamos lá, Álvaro? Pode nos passar o seu posicionamento, por favor? Bom dia a todos. Acho que o Ricardo ele já pontuou os assuntos mais importantes. Eu só queria fazer uma contribuição em relação a essa questão do problema previdenciário global, porque a gente tem problemas relacionados à constituição dos regimes, a contribuição, plano de custeio, a longevidade, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma queda na taxa de natalidade, na taxa de fecundidade, observada no Brasil, que é uma coisa que não tem paralelo na história brasileira. Né? Nós tínhamos uma média de 6 filhos por casal, mais ou menos a taxa de nascimento, isso a gente está falando de 1950, 1940, hoje, o último número do IBGE, menos de 2. A gente tem 1,7 filhos por casal, nesse sentido. E como o modelo de previdência pública, especialmente o modelo adotado no Brasil, ele é repartição simples solidária, então eu tenho uma geração financiando a outra geração, se eu tenho menos entrantes na parte do financiamento, vão nascendo menos pessoas, eu tenho menos pessoas entrando no mercado de trabalho, então eu tenho menos gente sendo tributada compulsoriamente, tanto no INSS quanto nos regimes próprios, e eu tenho menos recursos para financiar as aposentadorias ao longo do tempo. Então, se a gente juntar ainda o fato de que as pessoas estão vivendo mais, com o fato de que quantitativamente estão nascendo menos pessoas,
é só uma questão de tempo de você precisar fazer novas reformas, novas medidas, sempre procurando algum jeito de dar mais longevidade, ou dar mais sustentação aos regimes de previdência, mas infelizmente essa é a realidade que se apresenta, e é um problema global, tá, nesse sentido. Ótimo, muito obrigada, Álvaro. Agora eu vou passar a palavra ao Ronei Silva, diretor administrativo e financeiro do Hyperon, que vai falar um pouco sobre a nossa carteira de investimentos. Bom dia, Ronei. Bom dia, Rosimar. Bom dia a todos presentes, né, participando dessa 7ª audiência pública. É de suma importância, né, para conhecimento de todos, o que se passa dentro da instituição, que todos nós somos participantes, digamos assim, que somos servidores efetivos, né, que no futuro seremos, com certeza, os futuros beneficiários, né? Então, se falando dos fundos financeiros, fundo capitalizado, só para distinguir, né, o fundo financeiro é um fundo em que são pessoas admitidas até dezembro de 2009, né, e o fundo previdenciário capitalizado, as pessoas admitidas a partir de 1º de janeiro de 2010. O fundo financeiro, hoje, é um fundo que tem déficit financeiro, é um fundo que hoje a folha de pagamento está em algo em torno de 60 milhões de reais, incluindo os poderes, tem uma arrecadação em torno de 35 milhões, ou seja, mensalmente, esse fundo eu tenho que buscar resgate, fazer resgate dele para poder complementar a folha de pagamento justamente com os valores que são arrecadados. O fundo financeiro, no passado, ele teve algo em torno de mais de 1 bilhão já de ativos. Então, em decorrência disso, esse fundo, ao decorrer dos tempos, né, com essas retiradas, hoje o fundo financeiro tem algo em torno de 350 milhões. Né? É o fundo de déficit, um fundo que está em extinção. Então, assim, inclusive as estratégias, né, nas aplicações desse fundo, elas são diferenciadas do fundo capitalizado, porque o fundo financeiro é um fundo ao qual, mensalmente, eu preciso de recursos de imediato. Né? Então, assim, são estratégias totalmente diferenciadas uma da outra. Então, assim, todos nós somos sabedores que, como o próprio Álvaro já comentou aí, esses anos não têm sido muito propícios, porque os fatores externos da economia, né, ele tem, digamos assim, afetado diretamente as carteiras de investimento de todos os RPPs do Brasil, não somente do Hyperon, né, porque geralmente, hoje a nossa luta maior, Comitê de Investimento e a consultoria de investimento, que é a SMI, que nos assessora na questão dos investimentos, nós temos buscado soluções de tentarmos nos aproximar da meta atuarial, né, para dar aquele impacto menos na carteira e das perdas com relação à desvalorização do papel. Então, assim, já é sabido que esse ano nenhum RPPS ele vai bater meta atuarial em decorrência desses fatores, já que em 2020, quando começou a questão da descoberta do coronavírus, né, foi um dos fatores principais na economia global que afetaram diretamente as carteiras de investimento, não só do Hyperon, como já falei, de todos os RPPS. Então, hoje a nossa luta na questão de estratégia, em conjunto com a consultoria, como eu já falei, é buscarmos o máximo se aproximar da meta atuarial. Né? Então, assim, o fundo financeiro é um fundo que realmente, ele como na primeira pergunta lá, a questão atuarial, que ocasionou de hoje não termos uma reserva suficiente para podermos termos saldo financeiro, se comparando com o fundo previdenciário. Vou puxar a história bem lá no passado, nos anos 87, quando foi criado o Instituto de Previdência. Um dos fatores principais foi a não criação das reservas. Por que não foi criada essa reserva? Na época, o Hyperon tinha assistência e previdência. Era 8% para as duas despesas. Até então, como era um fato novo em todo o Brasil, não é diferente aqui no estado de Rondônia, os recursos que entravam dos recolhimentos, tanto dos servidores quanto da parte patronal, do executivo estadual e dos poderes, esses recursos eram pagos à questão de assistência médica. E se esqueceram da questões previdenciárias. E no decorrer do tempo não foram criadas realmente essas reservas, o que está fazendo falta hoje. Né? E também tem as questões também, na época os poderes não tinham aquele compromisso de se repassar com a obrigação que tem que ser feita mensalmente, o desconto dos servidores, tanto os servidores quanto a parte deles, né, os cofres da instituição, o que deveriam. Os poderes repassavam aquilo que eles achavam que fosse conveniente, passavam malmente o valor de pagar a despesa previdenciária. Então, assim, só trazendo essa lembrança, né, que é um dos fatores que afeta diretamente hoje a carteira do estudo, é isso. Mas no decorrer do tempo também, o Ministério ele vem aprimorando, soltando legislações que venham a blindar justamente essa obrigação dos patronais, vou dizer assim, dos governos, a repassar os recursos. Um deles, do principal, é a questão do CRP.
Porque se hoje eles não fizerem isso, o Estado não tem o CRP liberado, justamente ele vai conseguir fazer os seus empréstimos e outras coisas, outros investimentos, porque ele vai estar com regularidade junto ao Ministério. Então, assim, hoje eu posso dizer que, além da questão também política, que no passado influenciava diretamente na escolha dos presidentes do Instituto, né, esse é um fator principal, vou dizer assim, porque as pessoas que vinham para cá, não estou criticando os demais presidentes que passaram, mas assim, não tinha aquele compromisso como um servidor de carreira, que hoje a escolha, por exemplo, se passa da presidente do IPERON, do Conselho Superior Previdenciário, que o presidente é escolhido, ele tem que ser efetivo do Estado, e tem os critérios que ele tem que obedecer. Então, eu posso dizer que hoje o IPERON ele melhorou bastante com relação aos anos passados, e a tendência é melhorar mais ainda, né? Sempre buscando a responsabilidade de preservar os recursos financeiros de todos os seus beneficiários para garantir os pagamentos futuros, né? Então, eu só fiz esse prévio histórico com relação ao que aconteceu ao longo do tempo, o porquê do Fundo Financeiro estar nessa situação hoje, né? E, assim, e o que nós procuramos, né, que nós fazemos gestão desses recursos, é tentarmos multiplicar esse recurso o quanto nós pudermos, né, justamente para garantir o pagamento desses benefícios. Agora, se falando do fundo capitalizado, o fundo previdenciário capitalizado, é o fundo, como eu já falei, são as pessoas admitidas a partir de 1º de janeiro de 2010. Esse fundo é um fundo que ele é superavitário, né? Hoje o fundo tem quase 2 bilhões na carteira, todo investido no mercado financeiro, dentro da legislação experientemente. Tá? É um fundo que hoje arrecada em torno de 25 milhões de reais e tem uma despesa de 500 mil reais. Então, assim, a estratégia desse fundo aqui, às vezes, quando se chega o resultado da carteira mensal, ele tende a sofrer mais, porque esses títulos eles são jogados ao longo do tempo, que é um recurso que eu não vou precisar tão cedo, né? Então, assim, aquele ditado, né? Quanto mais longo o título, maior risco, mas também é maior rentabilidade. Muitas das vezes os retornos são bem assim, estimuladores, né, com relação a esse fundo aqui. Então, hoje nós fazemos gestão, comitê de investimento, com a responsabilidade, né, de tentarmos realmente buscar batimento atuarial, mas, infelizmente, assim, hoje nós não estamos conseguindo, como já falei, não é porque a carteira está mal gerida, são fatores, como eu falei, fator interno, fator externo, tá, que eles puxam a carteira para baixo. Mas era isso aí que eu tinha que deixar essa mensagem para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, estou à disposição também. Tá? Obrigado, viu, Rosimar? Obrigada, Ronei. Nós temos aqui para você mais uma pergunta. Por que os bens imóveis vinculados ao RPPS do Estado de Rondônia estão reconhecidos no fundo financeiro? Esses são ativos garantidos? O senhor José Fernando Domiciano, auditor do Tribunal de Contas, fez essa pergunta. Olha só, boa pergunta. Na verdade, eles estão vinculados sim ao fundo financeiro, porque hoje é um fundo, como eu já falei, é um fundo que tem déficit atuarial, então até pela necessidade do fundo, logicamente, esses imóveis têm que estar vinculados a ele, porque lá no futuro distante, logicamente, né, o servidor, quando aposentar, nós teremos que dar suporte financeiro a ele. Então, assim, o que o IPERON vem fazendo ultimamente? Nós estamos fazendo alienação desses bens, justamente para monetizar o fundo, tá? Justamente para garantir esse pagamento futuro. Por quê? Porque quando chegar lá no futuro, as pessoas não vão querer receber um pedaço do tijolo de cada imóvel desse, né? Ou um pedaço de terra. Né? Eles vão querer o recurso financeiro todo mês na sua conta, para receber seu benefício. Então, assim, respondendo a pergunta do senhor aí, ele está vinculado ao fundo financeiro, justamente com esse compromisso. Ao longo do tempo, nós vamos fazer alienação desses bens para garantir financeiramente, para garantir no futuro o pagamento dos benefícios previdenciários. Certo. Eu penso que ele fez essa pergunta, também compartilho da dúvida, porque agora haverá uma unificação dos fundos, né? Tá. Obviamente, assim, as receitas, esses bens que pertencem ao fundo financeiro, todos eles vão ser migrados para o fundo capitalizado, que hoje já existe, tá? Todas as reservas, tudo que for de patrimônio, vai ser migrado para o fundo capitalizado, até mesmo porque, pela lógica, né, vamos ter um único fundo. Então, assim, não há necessidade de ele ficar no fundo que não vai existir mais, tá ok? Certo. Muito bom. Obrigada, Ronei. Muito obrigada pela participação. Vocês estão me escutando agora? Que sim, bom. Estamos escutando. Vou só agradecer a participação do senhor José Fernando, também a participação dos representantes do Sindicato do Ministério Público que nos acompanham na audiência. Por favor, Tiago.
Ok, obrigado. Bom dia a todos. Peço desculpa aqui pelo probleminha que tive com o áudio, mas que bom que deu certo. Primeiramente, parabenizar toda a equipe do Iperon pela audiência, realmente trazendo muitas informações importantes, né? E contribuindo um pouco com a pergunta que foi feita, todos já fizeram ótimos esclarecimentos, mas eu sempre evito falar, né, quando se fala de déficit atuarial, de usar, né, os termos rombo, a pergunta, né, fez menção à massa falida. Na verdade, não chega a ser, né, uma massa falida, é um plano que foi criado para propiciar a recuperação do patrimônio. E esse déficit atuarial, ele não vem, né, de um cenário, né? A gente precisa dizer que a existência do déficit atuarial parte por uma série de fatores, tá? Desde a sua criação, desde a instituição dos regimes próprios, que se iniciou esse aparecimento do déficit atuarial. Então, não é simplesmente por má gestão, simplesmente por ausência de contribuição, são vários fatores que trazem a existência de um déficit atuarial. A gente tem que lembrar que, primeiramente, né, até 98, não era exigido nem sequer esse sistema previdenciário ser contributivo. Então, não exigia nem sequer ter contribuição para a Previdência. E muitos regimes próprios foram criados dessa forma, sem ter uma contribuição específica, sem ter uma avaliação atuarial que definia o plano de custeio necessário. Então, teve um longo período com contribuições inferiores ao que era necessário, teve um longo período sem capitalizar a Previdência. Né, como o consultor Álvaro ressaltou, né, o sistema ele era custeado por repartição simples. Entrava a contribuição e pagava o benefício. Então, não se preocupou com o futuro. E aí, o que faz aparecer o déficit é essa transição. Sair de um sistema de repartição, onde não se formou reserva, onde não se constituiu o patrimônio, para passar para um plano em capitalização. Porque, como foi ressaltado, né, a gente, com a evolução da população mundial, a população não vem crescendo, as expectativas de vida vêm aumentando cada vez mais, a gente sabe que um plano de previdência sem patrimônio, sem capitalizar, ele no futuro tende a não conseguir pagar os benefícios previdenciários. Então, essa capitalização, essa transição de um plano que não teve contribuição, que não teve a formação de patrimônio, para um plano em capitalização que é muito custosa, que é muito difícil. Tá? Então, foi criado lá a segregação de massa para amortizar o déficit. O déficit do fundo financeiro vinha crescendo, é um déficit crescente que tende a evoluir bastante. E aí, com a reforma da Previdência, foi instituída uma nova forma de amortizar esse déficit. Então, o fundo que foi constituído, ele tem garantia de conseguir pagar os benefícios que foram prometidos, né, aos participantes, aos aposentados, aos pensionistas, aos atuais servidores ativos. Então, estamos, né, instituindo um plano de custeio para formar um patrimônio que seja garantidor do pagamento de todos os benefícios. E, além dessa transição, né, de um plano onde não havia contribuição, ainda existem as premissas atuariais. Né? As premissas atuariais que a gente utiliza, elas sofrem constantes mudanças. Então, vem através das tábuas de mortalidade, que estão evoluindo, onde as pessoas vêm vivendo mais, e isso é uma forma de aparecimento de déficit atuarial. Por quê? A expectativa de vida de um aposentado, por exemplo, aos 60 anos, há 20 anos atrás, a expectativa de vida era de 13, 14 anos. Hoje, uma pessoa que se aposenta aos 60 anos, tem a expectativa de vida de mais 25, aproximadamente. Então, temos um aumento aí de mais de 10 anos nos últimos 20, 30 anos. E isso é um fato causador de déficit atuarial. Além de tudo, como o Ronei comentou, acerca da meta atuarial, né, as taxas de juros vêm reduzindo. Anteriormente, nós fazíamos uma projeção de rentabilidade no longo prazo, uma taxa de juros de 6% ao ano, 6% real. Esse ano, a taxa já reduziu para 5,41%, e para o ano que vem já tem uma nova previsão de redução, isso tá, por imposição da Secretaria de Previdência, para 4,85% aproximadamente. Então, quanto menor a estimativa que a gente faz de rentabilidade, maior é o passivo atuarial e mais impacto causa no déficit. Tá? Então, o surgimento do déficit atuarial, em resumo, ele se dá por diversos fatores. Ausência de contribuição no passado, alteração dos níveis de sobrevivência, alteração da taxa de rentabilidade do mercado financeiro, das projeções.
tudo isso leva a esse surgimento do déficit atuarial. Mas lembrando que a avaliação atuarial tem que ser realizada, no mínimo, anualmente. Então, todo ano a gente vai revisar o plano de custeio, né, para verificar se os aportes que foram instituídos, eles são suficientes para amortizar o déficit, caso esse déficit tenha alguma alteração. Tá? Então, isso é sempre revisado, é sempre feito novos diagnósticos e, se for o caso, novas sugestões de plano, novas sugestões de contribuição, tá, para garantir o pagamento de todos os benefícios. Então, essa pergunta que foi realizada, se o plano tem condição de pagar pelos próximos 30 anos, a avaliação atuarial projeta o pagamento dos benefícios até o último dia de vida de cada participante. E isso, anualmente, a gente vai revisar. Se for o caso, a gente indica qualquer alteração no plano de custeio para trazer novamente esse equilíbrio. Tá joia? Era essa contribuição. Caso tenha alguma dúvida ainda, permaneço aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Tiago. Nós temos mais uma pergunta. Eu caí, tivemos um probleminha técnico, mas acho que voltei. Todos me ouvem? Sim. E bom. Muito obrigada também. O senhor José Fernando tem mais uma dúvida, e aí temos mais uma outra questão anotada, e vamos encerrar. As demais questões, nós podemos entrar em contato posteriormente com os servidores. O senhor Fernando diz, como ativo garantidor, os bens imóveis utilizados nas atividades administrativas não deveriam estar remunerando o fundo? Quem gostaria de falar? Ronei, pode responder? Ou essa é uma pergunta específica de atuária? Não, eu posso responder. Está pela questão dos imóveis que hoje pertencem ao fundo, né? Porque não está remunerando. Porque a legislação prevê essa questão de pagamento de aluguel, justamente para poder remunerar o fundo. Só que temos algumas questões aí. Por exemplo, hoje, nós temos, acho que são duas, a regional de Vilhena e a de Rolim de Moura, né? Onde funciona a regional do Iperon, realmente elas não são remuneradas, né? Não estão sendo pagas, mas nós já estamos providenciando isso aí, já no orçamento do ano que vem, né? E a própria sede do Iperon também, hoje também, principalmente, também não se paga aluguel aqui ao fundo, mas já estamos tomando todas as medidas e providências com relação a isso, tá? Para se cobrar aluguel, né? No caso, é o custeio que vai disponibilizar o pagamento dessas despesas, para poder esses recursos irem para o fundo previdenciário a partir do ano que vem. Rosimar, só complementando, né, o que o Ronei disse, esses imóveis, eles são considerados, né, ativos garantidores para pagamento dos benefícios e devem seguir a mesma lógica dos demais ativos, né, das aplicações financeiras. Eles têm uma meta atuarial, anualmente, né, o Comitê de Investimentos, juntamente com o Conselho, define a meta atuarial, que é a expectativa de rentabilidade, a projeção de rentabilidade para aquele ano, e o ideal é que esses ativos, eles tenham, né, seja aluguel ou outra forma de recurso, que traga um retorno próximo à meta atuarial. Então, é fundamental se buscar, né, de remuneração sobre esse patrimônio também, porque isso, com certeza, ajuda na capitalização do plano e no equacionamento do déficit atuarial. Só complementando aqui, só complementando a informação também, o ano passado, quando eu falo alguns imóveis próprios nossos, né, que são do Iperon, na verdade, assim, teve alguns contratos que na época estavam em vigor, eles não foram renovados porque nós estávamos alienando esses bens. Né? Inclusive, o ano passado, esse ano agora, já teve um processo licitatório para fazer a alienação deles, e nós colocamos a maioria dos imóveis todos para serem vendidos e vendemos só 3 imóveis. Né? Então, assim, aí teria até mesmo a questão de se tivesse alocado, teria uma dificuldade, né, de renovação, vou dizer assim, né? Não teria nem como podemos colocar eles todos para serem vendidos. Né? Então, no lote que foram feitos lá com a Superintendência de Licitação do Estado, né, foram 12 imóveis que foram para alienação, apenas 3 desses imóveis foram alienados. Então, é por isso que eu estou justificando aqui essa questão de nós revermos algumas situações agora para 2022 com relação à cobrança, né? Porque vamos colocar novamente esses imóveis para alienar, né? Como falei, nós temos que nos monetizar
Como eu falei, lá no instante da frente, na hora de pagar do nosso beneficiário, não vão querer o pedaço de tijolo ou de terra, né? Vão querer o dinheiro. Então, a intenção do IPERON é vender todos esses bens justamente para transformar em recurso financeiro. Tá ok? Ok, então, porque a pergunta dele se refere aos imóveis onde se executam as atividades atualmente. Então, de acordo com o que eu entendi que o Tiago comentou, eles também são considerados no cálculo. É isso, Tiago? Eles podem ser considerados no cálculo, né? Mas é válido ressaltar que também existem, né, os imóveis para fins administrativos. Tá? Então, aqueles imóveis que são comprados com a taxa de administração, nesse caso, não se colocaria no cálculo, tá? Mas pode também entrar no cálculo. Se entrar no cálculo, é necessário que ele tenha uma rentabilidade, né, uma receita em cima desse imóvel para que se atinja a meta atuarial. Tá? Mas, em todo caso, há também os imóveis custeados com a taxa administrativa. Neste caso, não teria necessidade, né? Se for utilizado como sede, por exemplo, não teria necessidade de ter uma rentabilidade sobre ele, o pagamento de aluguel. Ótimo, muito obrigada, Tiago. Nós vamos partir para as considerações finais e temos aqui uma questão do Lucas Muniz, que trata sobre as novas normas, né? Tratamos a 7ª audiência sobre novos tempos do IPERON. E temos toda uma legislação nova, emenda constitucional que trata sobre alguns assuntos que envolvem Estado e municípios, uma lei de reestruturação do IPERON e temos também um plano de amortização do déficit. O Lucas pergunta, esse plano vai ser revisto ou a proposta é de se realizar os aportes na íntegra do plano? Eu lembro que o Tiago e o Álvaro e o Ricardo já falaram que há uma revisão e a avaliação atuarial deve ser feita, no mínimo, anualmente, né? Então, para verificar se os aportes serão suficientes ou não. Eu creio que está respondido já. Eu quero passar a palavra para a doutora Rejane para comentar também um pouco sobre essa nova legislação. Doutora Rejane, obrigada, por favor. Essa questão que foi trazida pelo Lucas, ela é muito interessante e ela, assim, me permite ingressar no assunto com uma certa facilidade. E, como disse a nossa conselheira do Conselho de Administração, nós temos aí novidades, né, legislativas, a emenda constitucional estadual, que traz alguns regramentos que estão na Constituição. Temos a alteração, né, na legislação complementar previdenciária, que ela entrou em vigor essas regras de benefício com a publicação da nova lei complementar, que é a Lei Complementar 1100 de 2021, ela foi publicada no dia 18 de outubro de 2021, e dentro da Lei Complementar 1100, a Lei Complementar 1100, ela traz as regras de benefício, ela fala do custeio, e ela fala também da reestruturação do IPERON. É uma lei que consolida, né, todos esses assuntos, e no que se refere à nova estrutura do IPERON, a vigência, o início, né, dessa nova estrutura é a partir de janeiro de 2022, em que uma nova estrutura aí se iniciará. Para toda a implementação desse novo momento, né, do nosso regime próprio, e considerando aí as alterações ocorridas e implementação de novas receitas, isso aqui já foi muito bem esclarecido, né, nesta audiência, mas nós temos a lei número 5.111 de 2021, que dispõe sobre esse plano de amortização do déficit atuarial do nosso regime próprio. E esta lei, ela entra em vigor, ela entra em vigor na data da publicação, mas os efeitos dela a partir de janeiro de 2022. E como foi aqui bem registrado, é importante até dizer que esta primeira tabela que foi publicada
em 4 de outubro de 2021, ela já sofreu uma alteração por conta de alterações que foram feitas no âmbito da Casa Legislativa, o que é algo normal, né? Que é o local de debate em que os servidores participaram de audiências para a reforma da Previdência. Algumas alterações ocorreram e, por conta dessas alterações, da manutenção de alguns benefícios, como uma regra diferida que foi incluída na nossa legislação, foi necessária já a alteração dessa tabela. Inclusive, Tiago participou dessa deliberação, fez um estudo atuarial em relação a isso, e como ele também já havia registrou agora há pouco, todos os anos são feitas as reavaliações atuariais, nós reanalisamos todo o quadro, né, toda a situação atuarial do Estado de Rondônia, e, sendo necessário, a partir do próximo ano, da próxima avaliação atuarial, obviamente, essa tabela ela deverá ser atualizada, deverá ser corrigida a partir das necessidades que nós tenhamos para suprir as necessidades de pagamento de aposentadoria e pensão. Então, é um aporte que os poderes e órgãos deverão fazer, e já iniciaram, inclusive, e esses aportes, eles têm o objetivo de trazer sustentabilidade para o novo e único plano previdenciário que Rondônia terá, né, a partir de então. Tá certo. Muito obrigada, doutora Regiane. Alguns dos participantes gostariam de fazer mais alguma consideração? Então, quero agradecer a todos que participaram, servidoras, servidores, pessoas interessadas. A live a audiência vai ficar gravada no canal do YouTube, como já dissemos, e alguma questão adicional pode ser encaminhada para o IPERON, que nós responderemos com prazer. Muito obrigada e um ótimo dia a todos. Obrigada a todos, e não esqueçam da eleição para o Conselho Fiscal, por favor. Isso, muito bem, eleição para o Conselho Fiscal. Votar e também se candidatar, né? Tem até amanhã para se candidatar. Exatamente. Então, muito obrigada a todos. Até logo, obrigado também. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado, Álvaro. Bom dia.